a série de mensagens sobre a família. Irmãos, não tem como, primeiro princípio, não tem como saber se o seu cônjuge vai ser salvo, porque a salvação é individual. Né? A salvação é individual. Aqui eu estou me referindo assim, ó, mais especificamente, um casal não é crente. Os casos não são crentes. Aí depois um converte. É muito comum isso, né? A Eli, por exemplo, estava aqui na igreja, era crente, direitinho, firme, né? E o GG não era crente, né? O GG não era crente. E aí, então, não tem como você, num caso desse, não tem como você ter certeza se a pessoa vai ser salva, se ela vai se converter. Graças a Deus, né, o GG converteu. Mas não tem como você ter certeza. Por quê? Porque, por vários motivos, mas porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Né? Não tem, um não salva o outro. Né? Só quem salva é Deus, o marido não salva a mulher. Né? Então, a salvação individual. Isso aí, crente pentecostal, tradicional, antigo, novo, recente, velho, qualquer tipo de crente concorda com isso. A salvação, né, ela é individual. Então não tem como. A Bíblia diz que é o seguinte: se tiver dois dormindo numa cama, quem que dorme junto? Bom, tudo bem. Tem outras pessoas que dormem junto. Hoje tem até o Adão e o Ivo dormindo junto. Mas, né, mas o que dorme junto é marido e mulher. E a Bíblia diz que no dia, por ocasião da volta de Jesus, né, tá dois numa cama, um vai ser levado e o outro vai ficar. Então, vai ter muitos casos que o marido vai para o céu e a esposa vai para o inferno e vice-versa. Né? Então, não tem como a gente saber. Mas, lógico, tem pessoas que pegam um texto isolado, né, como tem um texto lá em Atos dos Apóstolos, que o carcereiro converteu, né, ali, a citação do carcereiro ali, para resumir, então, ele fala assim, o apóstolo Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Né? E as pessoas pegam aquele texto ali, como se fosse um princípio eterno, que vale para todos, mas não é. Por que não é? Porque não é, primeiro, porque tem vários outros textos que diz o contrário. Então a gente precisa ver o que Deus estava querendo dizer com aquilo ali. Né? Então nós observamos ali que aquilo ali não foi uma ordem de Deus, né, para toda a humanidade. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não. Aquilo ali foi uma profecia para aquele carcereiro, para aquele homem. Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali não foi aquilo ali foi um texto descritivo. Não foi um texto normativo. Qual que é a diferença? Um texto normativo é quando Deus está lançando uma norma, Ele está lançando um princípio, Ele está dando um mandamento, Ele está dando uma ordem que vale para todos. Aquilo ali não. Estava descrevendo um fato que aconteceu. Correto? O que é um texto? Vou citar um outro exemplo de um texto descritivo. Por exemplo, né? A Bíblia descreve, o texto descritivo é uma espécie de um testemunho do que está acontecendo. Então, se alguém dá um testemunho que aconteceu uma coisa com ela, pode ser que aconteça com você também, mas não tem garantia. É simplesmente um testemunho, aconteceu com ela, mas não tem garantia. Você pode pensar, nossa, se aconteceu com ela, quem sabe não acontece comigo também. Você pode até pensar assim, mas certeza que vai acontecer? Não. Um texto, então a Bíblia está fazendo um relato de um fato que aconteceu. Vamos citar um exemplo aqui, por exemplo. Né? Então a Bíblia diz que José sonhou, né, que o sol, a lua, as 12 estrelas se prostravam diante dele. Né? E ele teve esse sonho e Deus falou com ele. Aquilo ali significa que nós vamos sonhar também que o sol e a lua vai... Não, aquilo ali foi... Deus, a Bíblia só está descrevendo, né, um fato que aconteceu com José. Mas não significa que vai acontecer com todos nós aquela mesma coisa. Então é um texto descritivo. Né? Agora, quando ele diz, Deus fala assim, não matarás, não adulterarás,
Aí é um texto descritivo? Não, ele está dando uma ordem. Ele não está contando uma história, não está dando um testemunho, ele está dando uma ordem. Você prestou atenção na diferença? Deu para entender? Entendeu? Então, o que acontece? As igrejas modernas não se aprofundam na Bíblia, então eles pegam muitos textos descritivos e pegam aquilo ali como se fosse um mandamento, como se fosse uma ordem de Deus que vale para todos. Entendeu? Então, não é assim que funciona. Porque, olha aqui que diz o texto, Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Entendeu? Então não tem esse negócio de um peca e outro vai para o inferno por causa do pecado do outro. Né? Não tem esse negócio de um é salvo e o outro vai ser salvo por causa do outro. Não. A salvação é individual. E aí olha, 1 Coríntios 7, 15 e 16. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Aqui tem um outro ponto aqui também que eu preciso explicar, que sabe, as igrejas modernas não avaliam isso aqui. Entendeu? Aqui tem um ponto de interrogação. Tem um ponto de interrogação aqui. Então, o que vem à mente de qualquer pessoa, né, que já foi na escola pelo menos 1 ano ou 2 anos, quando tem um ponto de interrogação? Que aquilo ali é uma pergunta, correto? Mas nós precisamos avaliar que no contexto aqui, esta pergunta ela é uma pergunta afirmativa. Ela está dizendo, como sabes? Ele está já fazendo uma pergunta ao mesmo tempo respondendo. Você não sabe se vai salvar a tua mulher. É uma pergunta afirmativa. Entendeu? Ele faz uma pergunta e dá a resposta junto, com a mesma frase. Como sabes? É isso que nós precisamos avaliar. Então não tem como você saber se vai, salvar a mulher ou não.